Olá, nação rubro-negra! Estamos dando prosseguimento ao nosso programa Papo de Craque. E hoje nós temos aí um dos maiores jogadores de todos os tempos no mundo, que é Arthur Antunes Coimbra, o famoso Zico. Seja bem-vindo, Zico, a esse programa do Vitória Autêntico. Eu quero, em primeiro lugar, lhe parabenizar, meu querido, pela recente conquista, com todo o mérito. Você foi escolhido, com todo o mérito, como artilheiro do Maracanã, o maior palco do futebol mundial. Olá, Rick, que prazer, né, bater esse papo com você, né, nesse papo de craques do Vitória Autêntico. Prazer grande, um abraço aí para toda a galera do Vitória, rubro-negra, como nós aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. Desejo a você sempre o maior sucesso do mundo e que esse programa possa levar grandes informações e muitas coisas boas, principalmente do que a gente aprende no futebol. Feliz de poder bater esse papo com você e procurar responder todas as perguntas da melhor maneira possível. Agora, minha primeira pergunta é: como é crescer numa família de 4 excelentes jogadores de futebol, você sendo caçula? Bom, sobre a primeira pergunta, foi muito fácil, né? Você imagina ter muito jogador na família e jogadores que tiveram muito sucesso, tiveram altos e baixos. Edu e Antunes, principalmente. O Nando já jogou pouco porque teve uma contusão séria e teve que parar de jogar. Tanto o Edu como o Antunes falavam sempre, né, que eu era o garoto, que lá ainda estava vindo o melhor da família, então isso já gerou uma responsabilidade muito grande para mim. Mas eu trabalhei bastante, né, eles... Por ter na família ex-jogadores, eu pude observar o comportamento deles, o dia a dia deles, então isso foi fantástico para mim e eu pude desenvolver bem. Fui para um time como o Flamengo, passei nos testes, desenvolvi bem nas categorias de base e eu acho que se não tivesse tido na família ex-jogadores, eu acho que as coisas poderiam ser bem diferente, mas importante que, além de me ajudarem, eles foram meus ídolos, né? Minhas referências, e eu sempre assisti os jogos deles para aprender e acho que aprendi direitinho. A nação rubro-negra aqui na Bahia quer saber o seu segredo de se manter no topo sempre como um dos melhores de todos os tempos. Bom, não é fácil você se manter em forma durante muito tempo, né? É lógico que são situações que você precisa estar sempre atento. Primeiro que o futebol depende muito da sua condição física, da sua preparação, do seu repouso, da sua alimentação. Então eu procurei sempre ser um grande profissional, né? Sabia da minha responsabilidade, sabia das cobranças, além do time que estava jogando. Então, isso tudo sempre me abriu os olhos. É lógico que a educação que eu recebi dos meus pais foram fundamentais para isso, e eu procurei sempre me cuidar ao máximo, né? Procurei sempre levar uma vida regrada, né? Lógico, saía normalmente, me divertia, mas a minha profissão sempre esteve em primeiro lugar. A minha atividade fim era o futebol. Então eu me alimentava bem, descansava bem para poder treinar bem e depois jogar bem. Sabia que tinha uma responsabilidade grande, né, o que eu estava fazendo,
Então, eu acho que essa foi uma das razões do meu sucesso como profissional de futebol. Estive na sua casa, em Quintino, no Rio de Janeiro, em 1984, com Luciano de Abreu. Você lembra Luciano de Abreu? Num churrasco organizado por você e seu irmão Edu. E lá eu tive o prazer até de conhecer seu pai. Outro dia eu estava conversando com o professor Edu Coimbra sobre esse churrasco na sua casa e ele lembrou. Que recordação boa. Eu estive no Iraque, Zico, jogando contra o time filho do Saddam Hussein, o D, que fez muito mal a muita gente. Mas eu me lembro também que você foi treinador da seleção do Iraque, um pouquinho depois que seu irmão Edu foi trabalhar na Federação do Iraque. Agora, a minha próxima pergunta, Zico, é a seguinte. A nação rubro-negra aqui na Bahia quer saber qual era o segredo, porque você batia as faltas com muita precisão, sempre. Qual era o segredo, Zico? Conta aí pra gente. Bom, eu também fui treinador lá no Iraque. Essa história tem muitas dessas. Com o Edu aconteceu, porque o Edu dirigia o time do próprio Uday. Eu, quando estive lá, ele já tinha falecido, né? E não vi dessas coisas, era outra situação. Mais uma pena, porque o Iraque é um país da Ásia que tem um bom futebol, a galera adora, ama o futebol, o biotipo do jogador iraquiano é próprio para o futebol, eles têm muita técnica, você jogou lá, sabe, e lógico que isso é um fator importante, né? E a gente estava na bica para poder classificar para a Copa do Mundo aqui de 2014, mas infelizmente o presidente começou a cometer erros, a vaidade passou a imperar e ele ficou sem fazer pagamento de 4 meses, não só a comissão técnica, mas também a jogadores, e isso me levou à saída quando a gente estava em segundo lugar no nosso grupo na classificação para a Copa do Mundo. Bom, a respeito das faltas, lógico que a gente recebe um dom de poder saber bater na bola, né? Mas você tem que se aprimorar, você tem que se aperfeiçoar, que foi o que eu fiz na minha carreira, né? Treinava muito, principalmente depois que eu fui pro profissional. Aí eu comecei a treinar pelo menos 2 vezes por semana, às vezes 3. Batia assim umas 50, 70 faltas, né, de diversas posições, lado direito, lado esquerdo, no meio, batia forte, colocado no canto do goleiro. E aí com o tempo a gente vai aperfeiçoando, ganhando uma técnica, e isso foi muito importante na minha carreira. Fiz muitos gols de faltas, gols importantes, gols decisivos e gols bonitos. Então isso acabou se tornando uma marca na minha carreira, a questão da batida de falta. Então hoje, quando eu pego a bola, boto lá, a maioria das vezes a pontaria ainda está afinada. Ô Zico, qual é o problema sobre a formação de atletas nas divisões de base aqui no Brasil, nos clubes profissionais? O que, na sua opinião, pode ser feito para melhorar isso? Para mudar isso, o Brasil parou de formar atletas. Bom, eu acho que o trabalho das categorias de base no Brasil, ele não é ruim. O problema é que os jovens estão saindo muito cedo, né? Você mesmo aí, Vitória sempre foi um time que faz um ótimo trabalho na base. Flamengo, São Paulo,
Atlético Paranaense, muitos times, né? Hoje Palmeiras mesmo faz um bom trabalho. Eu acho que o que acontece? Os jogadores vão para a seleção, aí sub-17, sub-20, aí passam a ser valorizados e com isso, lógico que a gente perde, logo esses jogadores. Aí dá a impressão de que o trabalho é mal feito. Então eu acho que o que está acontecendo é isso. Basta você pintar na seleção sub-17 que você já é observado. Você vê que o Flamengo vendeu aí 7, 8 jogadores da base, Vinícius Júnior, Paquetá, Ranier, Léo Duarte, Gianluca, o Jorge, enfim. É sinal de que o trabalho é bom. Eles estão aí em grandes times na Europa, mas infelizmente acabam não jogando muito aqui no futebol brasileiro. A nação rubro-negra, Vitória Autêntico, e todos os rubro-negros em geral aqui na Bahia te deseja bem na sua missão. Agora você está voltando para o Japão, no Kashima Antlers, como diretor. Nós te desejamos bem e até logo, até breve, queridão. Valeu, saudações rubro-negras. Tchau, Zico! Bom, Rick, queria dizer que foi muito bom participar aqui desse Papo de Craques, né, para a galera do Vitória Autêntico. Vitória é um time, principalmente por causa das cores, muito querido aí por todos nós, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua história, pela sua carreira, né? Que você continue, Deus te abençoando aí com muita saúde, felicidade e que possa dar sequência trazendo grandes nomes, né, do futebol brasileiro para esse Papo de Craques aí com você, ok? Saudações rubro-negras, um grande abraço, se cuida!